Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Me chamo Stallone Barbosa, sou formado pela Universidade Cruzeiro do Sul em Gestão de Segurança Privada. Sou formado também pela CS3 Consultoria de Segurança Privada em Instrutor de Armamento de Tiro. Sou vigilante patrimonial com extensão em transporte de valores há 4 anos. Senhores, hoje eu vou estar passando para vocês um pouco do que foi passado para mim pelo aluno Guilherme, tá? Sobre a questão do manuseio de armamento e aquisição de arma de fogo. Primeiro de tudo, para entendermos como que funciona a questão de adquirir uma arma de fogo no território brasileiro, correto? Hoje, senhoras e senhores, primeiro de tudo temos que levar em consideração que para estarmos adquirindo, uma arma de fogo, nós precisamos preencher alguns requisitos que são estabelecidos, tá, pela Polícia Federal ou pelo Exército. Vai depender de como você vai estar fazendo o seu processo, no caso o seu CR, que é o Certificado de Registro para Aquisição de Arma de Fogo. Perfeito? Um dos tópicos que temos que levar em consideração é a idade mínima. Você tem que ter a idade mínima de 25 anos. Perfeito? Abaixo disso, mesmo com a autorização dos seus pais, você não consegue estar fazendo a abertura do processo para montar o seu CR, tá? Você tem que ter 25 anos no mínimo, perfeito? Outra coisa importante que temos que levar em consideração é o que? Você tem que estar com um trabalho lícito e comprovar esse trabalho, né? No caso, como podemos comprovar esse trabalho, Stallone? Primeiro de tudo, temos que levar em consideração o que? Para a comprovação de um trabalho lícito, a gente vai precisar ou de um comprovante, que no caso é a carteira de trabalho, para quem é CLT, ou no caso o olerite de pagamento, que também serve, que aí você vai anexar esse papel juntamente, né, para a montagem do seu processo CR, correto? Temos que levar em consideração outro tópico importante também, que é a comprovação de renda, tá? Dependendo do estado que você vai estar fazendo a abertura do seu CR, tem estados, né, de estado para estado varia. Por quê? Ou de despachante para despachante. Tem despachantes ou estados que pedem comprovação de até 5 anos do endereço que você faz de residência, correto? E, juntamente, como estamos montando um processo, né, e precisamos saber quem é o cidadão que está montando esse processo, nós precisamos da sua identidade, que no caso é o seu RG, o seu CPF, original e cópia, perfeito? Precisamos também das certidões negativas, que são as certidões que vamos emitir juntamente, né, com a Polícia Civil, através do site, e a Polícia Federal. E também, né, certidões de título eleitoral, para ver se você está tudo certo com a justiça, né, porque muitas pessoas pensam que é simples tirar no caso, fazer a aquisição de uma arma de fogo. Só que você tem que montar todo um processo, certo? E realmente comprovar quem é você e que você está de acordo, né, com os pré-requisitos para estar fazendo a aquisição da sua primeira arma de fogo, perfeito? Logo após você separar essa documentação, que são as documentações básicas, vamos partir para a parte do laudo psicológico, que é o que? Você vai ter que buscar, né, por meios de indicações, ou no caso, através da internet também, você consegue, pesquisando, psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Por quê? Esse psicólogo ou psicóloga, ele vai estar fazendo, né, a comprovação de capacidade psicológica para o seu manuseio, né, com a arma de fogo. E através desse teste, ele vai realmente avaliar se você tem a capacidade, né, tanto mental quanto física, para estar manuseando uma arma de fogo, correto? Um exemplo, né, que é dado pelo psicólogo, ele consegue avaliar realmente se você tem a capacidade. E através desse laudo, ele vai dizer se você é apto ou inapto, né? Porque muitas pessoas pensam que é muito simples estar fazendo a aquisição de uma arma de fogo e simplesmente não é. Perfeito? Logo após você pegar, né, o seu laudo psicológico, você vai ter que estar procurando também, né, um clube de tiro, certo? Ou estar procurando um instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. Por quê? Porque ele também tem que estar juntamente à Polícia Federal para estar executando, no caso, as medidas cabíveis, né, que vão ser solicitadas para estar fazendo o teste, que no caso será uma prova teórica,
correto? E uma prova prática para o manuseio da arma de fogo. E para isso ele precisa conhecer realmente se o cidadão, né, ele conhece, ele tem um conhecimento básico para estar manuseando e, no caso, dependendo da pessoa, portando uma arma de fogo, perfeito? E esse teste, no caso, como eu expliquei para vocês, tem uma prova que é dada, que é uma prova teórica, perfeito? E tem o laudo, que é um laudo prático, né? Um exemplo do laudo prático que é dado, né, temos o alvo de 4 cores. O instrutor ele vai comandar um instruendo alvo amarelo, 2 disparos no alvo amarelo. O instruendo vai pegar o seu armamento, vai executar 2 disparos. Isso para quê? Para ver se ele tem, se ele consegue manusear bem a arma, se ele não tem dificuldade e não tem dificuldade em entender comandos. Por quê? Porque ele vai entender que realmente a pessoa conhece o armamento, sabe executar e sabe utilizá-lo. Perfeito? Logo após você montar todo esse processo do seu CR, tá com todos os laudos correto, você vai estar se encaminhando a um despachante bélico ou a um clube de tiro. Por quê? Eu sempre digo, e vocês no caso, né, irem a um clube de tiro, por quê? Porque futuramente você vai estar se filiando a um clube de tiro. Então, se você tem disponibilidade de ter um clube de tiro perto de você, é frequente, verifique como que funciona para você se tornar um associado, né? Porque você tem que, logo após você conseguir realmente montar todo o seu CR, estiver com ele pronto para você estar adquirindo a sua arma, você, dependendo do atirador que você for, no caso, hoje, os atiradores são divididos por níveis, né? E o iniciante é o nível 3. Ele tem que estar cumprindo 8 habitualidades por ano, correto? E essas habitualidades são feitas no clube de tiro, correto? E são feitas também através de competições, que também contam como suas habitualidades. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, né? Como nós somos atiradores, né? Hoje você vai estar utilizando, né? Você é um atirador, você é um cidadão comum, você vai estar utilizando apenas armamentos de uso permitido, correto? Que é diferente dos órgãos de segurança pública. Um exemplo, a polícia. A polícia ela pode portar uma arma 9mm. Um cidadão comum não pode. No caso, você com o seu CR montado, com tudo certo, você vai estar adquirindo somente os armamentos de uso permitido. No caso, eu posso dar 4 exemplos para vocês, correto? Que no caso é a pistola 380, calibre 380, o revólver 38 SPL, perfeito. A calibre 12, para quem não tem conhecimento, a calibre 12 é de uso permitido, correto? E no caso, o fuzil 556, dependendo do nível que você se encontrar. Perfeito? Então, senhores, basicamente, quando você tiver com todo o seu processo pronto, você vai se associar, vai se afiliar a um clube, correto? E logo após isso, você vai estar adquirindo sua arma através de lojas, né? Que você tem realmente confiança ou através do próprio clube, dependendo do clube que você frequenta, ele faz a venda do armamento. Perfeito? E para estar encerrando esse assunto, né? Você logo após estar com sua arma, sempre que você for transitar, como um exemplo, né? Se você tem a posse, que é a posse na sua casa, e você vai transitar por seu clube de tiro. Você tem que emitir uma guia, né, que a gente chama de GT, que é a guia de trânsito, para estar se deslocando. Porque caso você for abordado pela polícia ou algo do tipo, você não perder a sua arma, né? Realmente perder o seu CR, ter o seu CR cancelado. Aí são documentos básicos que com o tempo você vai ter que estar adquirindo sempre, perfeito? Agora eu vou falar um pouco de uma forma bem básica, uma forma bem simples para vocês, como que funciona basicamente a questão do manuseio, que também foi passado para mim pelo Guilherme. O que acontece? Hoje um cidadão comum, ele vai procurar um stand de tiro, certo? Ele vai chegar lá, quer fazer o seu treinamento. No próprio stand de tiro, no clube de tiro, já tem um instrutor de armamento de tiro, que está preparado para te dar a aula de manuseio básico. E geralmente o manuseio básico é o quê? Nós temos que lembrar 3 tópicos importantes que não podem ser jamais negligenciados, que é o dedo fora do gatilho, correto? Tratar a arma como se ela sempre estivesse carregada, perfeito? E sempre apontar ela para um local seguro. Logo após isso, você fez esses 3 pontos, você já acertou praticamente 90%
do que é o manuseio. Por quê? Porque você tem que fazer a sua segurança e garantir a segurança de terceiros, correto? E logo após isso, vamos trabalhar um pouco a parte de base, no caso, ou como chamamos, né, como sou instrutor de tiro, já tenho conhecimento, chamamos de bivar, que é a base, empunhadura, visada, acionamento do gatilho e respiração, perfeito? E o que acontece? Primeiro de tudo, temos que montar uma base, e normalmente a base para um bom disparo é a base com o pé forte à frente. Fazemos o pé forte à frente, inclinamos um pouco o corpo à frente, flexionando nosso joelho, perfeito? Logo após isso, faremos nossa empunhadura. Vou tratar como se fosse empunhadura de pistola, correto? Empunhadura alta, dedo fora do gatilho sempre, vamos lembrar sempre, dedo fora do gatilho, perfeito? Empunhadura firme, não forçando a arma, mas uma empunhadura firme, perfeito? Logo mais estaremos fazendo nossa visada, que é o que? É a visada, no caso, alça-massa, para estarmos visualizando o nosso alvo, perfeito? Para estarmos executando o nosso disparo com perfeição, perfeito? Logo mais teremos o acionamento do gatilho, que será feito através da nossa falange distal, que fica o meio do seu dedo indicador, dependendo se você for destro ou canhoto, correto? No caso, será apenas o meio, para você não forçar tanto, perfeito? Após fazer tudo isso, iremos para a parte da respiração, certo? Normalmente, quando o atirador ele vai atirar, nós fazemos o uso, certo, da respiração. Inspira, segura por 3 segundos. Você não executou o disparo, você solta a respiração, faz todo o processo novamente. Enche o peito, fez 3 segundos, executa o disparo, perfeito? E depois, com segurança, vai verificar o seu alvo. Então, senhores e senhoras, basicamente é isso, o manuseio básico, correto? Uma coisa que eu sempre digo a vocês fazerem, você que é atirador, né, esportivo ou desportivo, você que é vigilante, você que gosta da área de armamento de tiro, procure um clube de tiro, esteja sempre com as suas habitualidades em dia, perfeito? E não deixe de treinar. O treino, ele salva vidas. Perfeito, gente? Espero que você tenha gostado da minha explicação e até a próxima.